Como pode um filósofo se tornar um dos mais importantes da história sem escrever sequer um livro? É isso, pessoal. Estamos falando de Sócrates. Ele é tão importante que existem os filósofos pré-socráticos e os pós-socráticos. Sócrates é um marco da filosofia ocidental, é um divisor de águas. Enquanto os filósofos pré-socráticos discutiam as questões da natureza, do cosmos, a arquê da física, Sócrates se preocupava com as questões humanas, a busca pela verdade, que estava no interior da alma. Ele contribui para a construção do período antropológico, ou seja, o homem no centro. Vamos conhecer um pouquinho do Sócrates. Ele nasceu em 470, antes de Cristo, em Atenas. Foi casado, teve 3 filhos. Seu pai era escultor, sua mãe era uma parteira. Como ateniense, era cidadão, e participou com efervescência da democracia ateniense. Os relatos remontam que um amigo dele fez uma visita ao oráculo de Delfos, que disse ser Sócrates o homem mais sábio do mundo. E sua sabedoria viria justamente da célebre frase "só sei que nada sei". O que queria dizer isso? Para Sócrates, o sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. O início da sabedoria é admitir a própria ignorância, para que se dê abertura para o conhecimento. Outra essência de seus ensinamentos está na frase "conhece-te a ti mesmo". Na visão socrática, a busca do autoconhecimento é fundamental. Conhecer a mim mesmo para saber como modificar minha relação comigo, com os outros e com o mundo é fundamental. Nós precisamos nos ocupar de nós mesmos. Lembram que ele não escreveu livros, como eu disse no início? É que Sócrates desenvolveu seu pensamento e suas reflexões filosóficas pela oralidade, pela dialética, pelo diálogo. Isso trouxe um problema socrático. Foi esta ausência de escritos do próprio Sócrates. O que sabemos dele se deve aos seus discípulos, principalmente a Platão. As fontes que citam o nome de Sócrates são textos dramáticos ou filosóficos. Não há um texto histórico se referindo a Sócrates. E era na Ágora, na praça pública, que Sócrates dialogava com as pessoas, principalmente com a juventude. Discutia sobre política, religião, ética. A procura era pela verdade. O que é a verdade? De onde viemos? O que é o bem? O que é a justiça? Isso sempre pelo diálogo. O método socrático era justamente isso, que ele dividia em 2 partes. A ironia, não é ser irônico não, tá? A ironia era um processo de indagação constante, uma série de perguntas até que se chegue a uma contradição para invalidar a pergunta inicial. Ele jamais respondia às perguntas. Pelo contrário, ele fazia novas perguntas. Assim, depois da ironia, a gente tira as ideias falsas, os preconceitos, ou seja, tira a ignorância, as contradições, e surge a maiêutica, que significa parir, dar à luz. Nesse caso, dar à luz ao conhecimento. Esse método socrático desnuda a opinião, Todo mundo tem opinião, a gente tem opinião para tudo. E mostra que devemos ter de verdade conhecimento. E o Sócrates era conhecido por ser questionador. E ele ensinava esse método a seus discípulos. Formular perguntas para saber quem sabia o quê. E ele acreditava que ao dialogar se chegava ao conhecimento. Sempre colocando a ideia, só sei que nada sei. Vejam, que ao dizer que a polis, que ele debatia sobre democracia e dizia que a polis deveria ser governada
pelos sábios que a democracia ela precisava ser debatida, as religiões, ele foi acusado, né, de ser contra a democracia. Ele foi acusado de não seguir os deuses da polis, de subverter a juventude. O que ele fazia era praticar a arte de filosofar, de questionar as regras, botar as pessoas para pensar. E ele foi condenado em 399 a.C. a ingerir cicuta, né, que era um veneno. Ele tinha 70 anos. Platão considerava, né, Sócrates, seu mestre, o homem mais justo e sábio de Atenas. E isso é muito, a gente está falando, né, lá de 400 antes de Cristo, isso é muito do mundo, se você analisar, né? As pessoas que começam a trabalhar a filosofia, né, a questionar as regras impostas, a questionar o status quo, né, a indagar, né, a perguntar, a questionar, logo arruma, né, inimigos poderosos, assim como Sócrates arrumou, né, lá em Atenas naquele período, e que praticamente forçaram, né, a morte. Mas ele não deixou em momento algum, né, de manter o seu propósito filosófico, né, de mostrar que era preciso deixar de lado a ignorância e dar luz ao conhecimento. Então, Sócrates é um marco fundamental por trabalhar todas essas questões humanas nesse período antropológico da Grécia clássica. Ok? Esse foi Sócrates.